O Departamento de São Paulo, da Sociedade Brasileira de Eubiose, na pessoa do seu administrador, Clodoaldo Heder, realiza então hoje o nosso quarto workshop eubiótico, cujo tema é Melquisedeque e a tônica da nova era. Estarão conduzindo esse workshop os nossos irmãos da SBE, Ademar da Cunha Ramos e Antônio Carvalho. E Antônio Carvalho é advogado, jornalista e radialista da Rádio Bandeirantes. E nós gostaríamos de dizer que todos aqui são muito bem-vindos a este colégio iniciático que é a Sociedade Brasileira de Eubiose.
colégio este fundado por Henrique José de Souza. E, como sempre tem ocorrido nos outros workshops, este workshop terá duração de 4 horas, né? As 2 primeiras horas depois terão um pequeno intervalo de 10 a 15 minutos. Saindo aqui à esquerda de vocês tem uma escadinha, né? Lá embaixo tem um cafezinho, um chazinho, e vocês deverão retornar então para a gente dar continuidade. Vocês receberam, como sempre tem ocorrido, mas é para o nosso controle, né? Os prospectos relacionando os nossos cursos, uma folha em branco para apontamentos e também uma ficha cadastral, que nós pedimos encarecidamente que vocês preencham com letra de forma e nos devolvam novamente, que é para o nosso controle, tá bom? Pedimos também que sejam desligados todos os celulares e o que é que vocês precisarem, qualquer informação, dúvida, seja de que natureza for, nós aqui do departamento estamos à inteira disposição de vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada. Gostaria de agradecer também a presença dos nossos irmãos de outros departamentos que estão aqui, de Jundiaí, do Sumaré, de outras unidades da SBE aqui em São Paulo, tá bom? Muito obrigada a todos pela presença e tenham um bom aproveitamento, então. Bom dia, amigos. É um prazer a gente estar aqui de novo para conversar com vocês. E esse assunto, Melquisedeque, eu tenho certeza que é o que mais fascina todos nós da Sociedade Brasileira de Obiose. E, evidentemente, eu e o professor Ademar Ramos. Na vida para cá, eu já passei perto do cemitério da Aclimação e tinha um velório muito concorrido. Eu ainda estava pensando ali em Melquisedeque. A morte e a vida. Que ele é o Deus da polaridade, né? E a gente vê Melquisedeque por todos os lados. Se a gente separasse aqui mulheres de um lado e homens do outro, estaríamos separando Melquisedeque, né? É o único Deus que a gente pode entender pela mente. E quem conseguir compreender esse Deus na íntegra pela mente, realizado dentro de si, é como se colocasse um zero sobre a cabeça e terá cumprido aquilo que o Cristo falava. Ninguém chega ao Pai sem passar pela mãe. A mãe não é aquela mãe de Jesus, é o pensamento. Quando se fala que tudo é mental, tudo é Melquisedeque, ou positivo e negativo. Quando vencemos essa etapa, mas daqui a muito tempo, nós teremos vivenciado o plano mental. Apesar de que, na Terra, nós estamos ainda com o mental concreto sendo desenvolvido. O abstrato, como o professor Ademar irá explicar mais tarde, em outro ponto do espaço. E eu resolvi, como acordo com o professor Ademar, abrir esse workshop para ler para vocês numa revista nossa, chamada Dharana, que significa Dharana, concentração num ponto fixo, uma Dharana relativamente antiga, de 1977, onde tem um artigo sobre Melquisedeque, rei e sacerdote, e o nascimento mítico de Melquisedeque, aquilo que virou mito. E por que então eu começar com esse nascimento mítico, que é difícil de entender? Justamente porque depois, ao longo do que o professor Ademar irá explicitar, eu peço a ele, inclusive, que me interrompa quando tiver alguma coisa que ficou meio obscura também, como eu faço com ele sempre. Como é difícil de compreender, então eu vou ler isso aqui na sequência do que ele irá falar. Vocês irão perceber que tudo se irá clareando. Nós temos, como nascimento mítico dele aqui, uma transcrição de uma linguagem simbológica muito bonita, por sinal, que eu vou ler para vocês. É um texto 23 do livro de Enoque, que fala sobre isso. Enoque, aliás, é um enorme mistério, que, segundo consta do Gênesis, como será explicado aqui, 7 filhos de Adão, né? E depois chega-se a Enoque. Enoque, dizem que sumiu junto com Deus, desapareceu simplesmente, né?
E será explicado pelo professor Ademar o que quer dizer se desapareceu no seio de Deus, né? Mas vamos ler então essa transcrição. A mulher de Nir, segundo a Bíblia, chamada Sofonim, era estéril, já estava velha, e não tinha dado criança a Nir. E Sofonim estava no tempo da velhice, e no dia da morte, e ela concebeu em seu ventre uma criança. De repente ela apareceu grávida. Nir, o sacerdote, não tinha dormido com ela desde o dia em que o Senhor o tinha colocado na face do povo. Sofonim teve vergonha, escondeu o filho do povo, e ela estava no dia do parto, e Nir se lembrou da mulher, ele havia esquecido dela, bem desligado, portanto, o tal de Nir. Se lembrou dela e chamou a ele dentro da sua casa para conversar com ela. Chamou o irmão dele, Noé. Eis que ela estava grávida no tempo do parto, e vendo a Nir, teve vergonha dela, uma grande vergonha dela, e disse: por que fizeste isso, mulher, e me fizeste vergonha diante da face do teu povo, ou de todo o povo? E agora vai-te de mim, quer dizer, botar ela para fora de casa. E agora vai-te de mim, vai onde tu tens concebido, quer dizer, vai para quem pôs a semente em você, né, para que gerasse uma criança. E Sofonim respondeu ao seu marido, dizendo: eis, meu senhor, o tempo da minha velhice, e não houve em mim ímpeto de juventude alguma, ela já estava muito velha, né? E eu não sei como tenha sido concebida a indecência do meu ventre. Nir, parece uma coisa altamente pecaminosa, né, de estranhar mesmo. Mas é tudo simbológica essa expressão aqui na Bíblia. Nir não acreditou nela, e Nir lhe disse uma segunda vez: vai-te de mim, de modo que eu não te bata. Queria bater a mulher também. E que eu não peque na face do Senhor. E aconteceu, quando Nir falava com sua mulher, que Sofonim caiu aos pés de Nir e morreu. Isso aqui é que bonita, essa simbologia, né? Caiu aos pés dele e morreu. Nós vamos explicar o que significa depois aí. Noé e Nir, Noé, aquele famoso Noé da Bíblia, viram a criança sentada perto do cadáver e raspando a sua roupa, né? Esse raspando a sua roupa dá a ideia de que a criança estava chorando, né? E passando a mão na roupa da mãe, etc., sentindo muita falta da mãe, ou de onde ela veio. E se assustaram muito, porque a criança era já acabada de corpo e falava por sua boca e abençoava o Senhor. Abençoava o Senhor. Noé e Nir examinaram bastante, dizendo: isto é do Senhor, meu irmão. E eis o selo do sacerdócio estava sobre o peito dele, e de aspecto glorioso. E Noé disse a Nir: irmão, eis que o Senhor renova a permanência da santificação depois de nós. E Noé e Nir apressaram-se, e eles levaram a pequena criança e vestiram-na com roupa de sacerdócio. E ele lhe deu os pães da bênção, e ele comeu. E eles o chamaram de Melquisedeque. O Senhor ainda revela a Nir em sonho que Micael, que seria o anjo-chefe em cima que expulsou Samael do seu lugar e fez cair aqui, arrebatará a Melquisedeque, visto que o povo vive na iniquidade, devendo esse povo perecer, mas Melquisedeque não. Devendo tornar-se o sacerdote dos sacerdotes, ou aquilo que a Bíblia fala, o sacerdote do Deus Altíssimo. E aconteceu assim, aconteceu quando a criança completou 40 dias dentro da morada e de Nir, que o Senhor disse a Micael: desce sobre a terra perto de Nir, o sacerdote, e toma a criança Melquisedeque, que está com o paraíso do Éden, ou no paraíso do Éden, porque já o tempo se aproxima e eu soltarei todas as águas sobre a terra, e tudo que está sobre a terra perecerá. A alusão aqui parece que é o dilúvio, não o grande dilúvio da Bíblia. E tudo perecerá, e eu o relevantarei em uma outra raça, e
e Melquisedeque será a cabeça dos sacerdotes dentro dessa raça. E assim foi. Assim está descrito o nascimento de Melquisedeque no livro de Enoque. Depois do Gênesis, o professor Ademar irá comentar a respeito disso aí, porque ele não tem Gênesis. Jesus tem, mas ele não. Tem uma outra alegoria com relação a Melquisedeque, que vem de Rabi Simeon, através do Zohar, outro livro muito antigo, mais antigo que a Bíblia, dos Hebreus, que diz o seguinte, aqui deve ser capítulo 1, 86 e 87, seção Leca, nem sei como é que funciona isso aqui, página 501 desse Zohar. Está escrito o seguinte sobre Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém, ofereceu do pão e do vinho, porque ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Rabi Simeon abriu uma de suas conferências espetaculares da maneira seguinte. A Escritura diz: ele escolheu a cidade de Salém para seu lugar e Sion por sua morada. Notem que quando o santo bendito seja quis criar o mundo, ele fez sair uma faísca da luz suprema e ele fez soprar um vento do alto contra um vento de baixo. A alegação aqui com relação às forças Forrat e Kundalini, como será explicado. E do choque dos dois ventos, um contra o outro, saiu a gota que subiu das profundezas do abismo. Esta gota uniu os dois ventos, um ao outro, e é a união desses dois ventos que dá nascimento ao mundo. A faísca sobe no alto e se coloca do lado esquerdo. A gota sobe, por sua vez, e se coloca do lado direito. Mas elas trocam de posição, ora a faísca que ocupa o lado direito, ora a gota que ocupa o lado esquerdo, ora é o inverso. Melque e Tzedek, vida e morte. Seria Yang e Yin, céus e terra. No momento do seu encontro, enquanto uma desce e a outra sobe, elas produzem uma fricção. E essa fricção produz um vento. Assim o vento procede de todas as duas e forma também a união de todas as duas. E é quando a faísca está unida com a gota, com a ajuda do vento, que procede de todas as duas, que a paz está no alto e embaixo. E é então que o Ré se une ao Val, duas letras do hebreu, ou dois arcanos maiores, né, da Cabala, e o Val se une ao Ré. É então que Ré sobe e se une de um laço perfeito. Este é o sentido das palavras da Escritura. Melquisedeque, o rei de Salém. Salém será explicado aqui depois. Não existe uma cidadezinha pequenininha no planeta onde ele foi rei. Na verdade, ele é rei do universo inteiro. E a palavra Salém nada mais significa, do hebreu antigo, que Shalem, o rei pronto, acabado e coroado. Eu queria deixar isso na cabeça de vocês, sei que quase ninguém entendeu isso aqui, porque nem eu ainda entendi isso direito ainda. É muito complicado, né? Mas é um nascimento mítico de Melquisedeque, portanto é um mito. Isso é o maior dos mistérios do universo, Melquisedeque. É tão fascinante que ele está, por exemplo, entre os chineses. O nome dele é Wang. Não é só na Bíblia Católica. Ele é chamado de o rei Menes. Podemos chamá-lo num plano cósmico de Vishnu também, que é a Virgem Cósmica, porque afinal de contas é o positivo e o negativo, né? Podemos chamá-lo de Adam Kadmon, que embaixo, né, ele é andrógeno, portanto ele tem duas faces, né? E podemos chamá-lo também de um planetário da Honda. Podemos chamá-lo nesse momento cósmico, aquele que exerce a função como chefe de um sistema intergaláctico. Ele aceita qualquer coisa, né? E ele é aquele que os pecadores também apedrejam. Obrigado pela atenção por enquanto. O professor Ademar vai agora esmiuçar tudo isso para vocês. Eu sei que no consciente é difícil isso aqui ficar devido à complexidade, mas no inconsciente fica. Daqui a pouco a gente vai voltando com o professor Ademar e vamos questionando uma coisinha daqui, outra dali. Como a gente sempre faz, aqueles já estão habituados, também estão acostumados com isso. Lembro a você desse livro que quem já leu concorda com a gente. Extraordinário, espetacular, porque a ciência mostrando Melquisedeque dentro da gente.
o bem e o mal. Memória das Células é um livro que, felizmente, nós estamos fazendo com que ele, aos pouquinhos, vá se transformando num best-seller. Quem lê esse livro modifica-se interiormente, porque não tem outra forma, né? A ciência descobriu que tem uma luz dentro do coração, uma energia dentro do coração, que nós, de um colégio iniciático, conhecemos muito bem. Nós até chamamos essa energia de Ojas, que mais tarde, no outro workshop, ele pode explicar melhor. Mas isso aqui dá razão ao Sagrado Coração de Jesus e de Maria. Dá razão ao arcano 13 do tarô, vida e morte. Dá razão ao próprio Melquisedeque. E dá razão àquelas coisas que eu falo na rádio, sobre o coração ter um alto-falante, um terminal de computador e um microfone dentro. E dá razão, sobretudo, à voz do silêncio da Helena Blavatsky, quando ela diz que quando nós nos silenciamos, nós ouvimos a voz que está dentro de nós. E por acaso essa voz também, ela sai de dentro do coração. Aqui nós estamos cansados de saber que isso é ensinado na escola iniciática de antes de Cristo, agora a ciência descobriu. O autor é o Paul Pirscher, que curou-se de um câncer através dessa energia, pela força de vontade dele próprio, e ficou pesquisando durante dezenas de anos até poder escrever esse livro, né? Baseado em pesquisas de outros, que também estão muito desconfiados, né, que tem alguma coisa dentro. Alguns já chegaram a conclusões interessantes, todos cientistas, todos com PhD em faculdades famosas do mundo inteiro. E o professor Ademar tem também uns livros ali nossos, editados aqui, que são espetaculares. Esses aqui são mais... esse aqui é fácil de ler. Não tem nada de complicado. É uma pessoa que quer que todo mundo entenda, portanto, a linguagem é muito fácil de entender. E esses nossos também, porque são livros que escritos mais em parábolas, não são tão complexos quanto os da linguagem iniciática. Obrigado por enquanto. Bom, bom dia a todos. Realmente é um prazer muito grande aqui estar, principalmente falar desse assunto Melquisedeque. Como o Carvalho colocou, é o mistério dos mistérios, e entendendo o Melquisedeque a gente entende tudo sobre a vida. Realmente eu espero que hoje, neste workshop, a gente consiga sair daqui com outro posicionamento frente à vida, frente à realidade, frente à existência e frente a tudo o que está acontecendo. E nós vamos começar a falar dos aspectos ocultos de Melquisedeque. Essa figura Melquisedeque, a gente está cansado, liga a televisão, nós só temos pastores falando, não é? É pastor no canal tal, pastor no outro canal, todo mundo fica falando. A gente só ouve falar de Jesus, Jesus é Deus, não é isso? Só isso, não é? Mas ninguém fala de Melquisedeque. E Melquisedeque representa a essência de tudo. É realmente a maior entidade que existe, não é? E todos nós somos um aspecto de Melquisedeque. Todos nós temos uma centelha que o ocultismo chama de mônada. Mônada é uma unidade consciencial, é uma centelha evolutiva. E essa centelha evolutiva, que nós chamamos de espírito também, e todos nós temos um espírito, esse espírito é expressão de Melquisedeque. Então quem é Melquisedeque? Nós. A gente vai começar falando quem é. Nós mesmos somos expressões de Melquisedeque. Então nosso espírito é Melquisedeque. E nós vamos procurar trazer esta figura para o conhecimento de vocês, não é? A Bíblia fala muito pouco de Melquisedeque, mas em Gênesis 14, 18, fala que ele é o rei de Salém, como ele diz. E esse Salém, na realidade, é todo o nosso sistema solar, é a cidade do sistema solar, não é somente uma cidade lá na Palestina. Jerusalém, ou Jerusalém, Jerus é luz e Salém cidade. Seria a cidade da luz onde se manifestou Cristo, não é isso? E Cristo, ou Jesus, que adquiriu o título de Cristo, nada mais é do que uma expressão de Melquisedeque. Aquilo que vocês quiserem falar, aquilo que vocês quiserem se referenciar, são expressões de Melquisedeque. Isso daqui é expressão de Melquisedeque, isso daqui é expressão de Melquisedeque, tudo é expressão de Melquisedeque, não tem nada que não seja. E Melquisedeque representa tudo o que existe, tudo que a gente entende de consciência e tudo também o que não existe, que a gente nem sabe que existe.
representa o que existe e o que não existe. E vocês vão entender como funciona isso. Então, em Gênesis 14, 18, Abrão, depois de perder a batalha de Codalaomor, ele então encontra-se com Melquisedeque. E então ele se prostra a Melquisedeque e ele surge com pão e vinho, o grande simbolismo do pão e vinho, que é o corpo e o sangue, não é? E fala para Abraão: daqui para frente você vai ser vitorioso porque eu quero. Mas ele que determina as regras. Eu sou o sacerdote do Altíssimo. E Abraão então prestou homenagens e ele recebeu a bênção de Melquisedeque. Todos os mestres, todos os avataras, eles recebem então a missão e a bênção e a proteção de Melquisedeque. Melquisedeque, como ele colocou, ele não tem genealogia, não tem pai nem mãe. Esta é a grande realidade. É um ser que não tem antecedentes, porque ele é o princípio de tudo. Então todas as hierarquias espirituais saem de Melquisedeque. Ele representa o próprio Eterno, a expressão, o número 1, de onde sai tudo, não é? E todos nós vivemos num sistema planetário atual, que vocês conhecem, o sistema, a gente tem o Sol, tem 9 planetas, 44 satélites, 1.800 asteroides, que formam o sistema solar. Só que este sistema solar é uma 4ª encarnação, é uma 4ª experiência evolutiva. Antes desse sistema solar, tudo surgiu como uma grande unidade cósmica. E essa grande unidade cósmica, ela não surgiu neste plano físico, ela surgiu no plano mental. E essa entidade cósmica nada mais é do que o próprio Melquisedeque. Então ele surgiu como uma grande manifestação que o ocultismo chama de Saturno. Então a primeira expressão de Melquisedeque foi Saturno. E Melquisedeque, se expressando como Saturno, ele criou o mundo mental. Porque antes de existir as coisas têm que ser pensadas. Então ele criou primeiro o pensamento, o mundo mental, que é Saturno. E nesse mundo mental ele criou toda a experiência mineral. Essa foi a primeira experiência de Melquisedeque, primeira manifestação. Tudo surgiu como um plano mental e como ideia criou o físico. Porque o físico, o mundo mineral, sustenta todos os outros mundos. Então, esta foi a primeira manifestação de Melquisedeque. Depois, numa segunda fase, ele se manifestou novamente e criou o mundo astral. Então ele criou o mundo astral, e nesse mundo astral ele desenvolveu todas as experiências do vegetal. Então já existiam 2 mundos, o mundo mental, que foi o primeiro criado, e o segundo mental, o segundo astral, que foi o segundo mundo criado. E esse segundo mundo, esse segundo sistema, chamou-se Sol. Não tem nada a ver com este Sol, era um Sol astral muito maior do que o Sol atual, enorme. Aí Melquisedeque se manifesta novamente, ou seja, ele volta a criar uma nova coisa. E ele cria então o mundo etérico. E no mundo etérico ele desenvolve todo o animal, o reino animal. E à medida que ele vai criando o mundo animal, ele então se manifesta com o nome de Lua. Não é esta lua que a gente vê, esta é o resto daquela lua. Era uma lua enorme, ou seja, todo o sistema solar chamava lua. É o sistema solar inteiro. E depois, numa quarta fase, como a evolução é acumulativa, ele criou então este mundo que a gente está, que é o mundo físico. E usou todas as experiências anteriores, trouxe para este mundo. Este mundo chama-se Terra. Então o que é? Quando a gente fala ocultamente Terra, a gente está falando do sistema planetário inteiro. A gente está falando do Sol, está falando de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Os 9 planetas. Estamos falando dos 44 satélites, não é isso? A Terra tem 1, Marte tem 2, Júpiter tem 17, Saturno 16, depois Urano 5, Netuno 2, Plutão tem 1. Então isso dá 44 satélites. Estamos falando de todos os asteroides que ficam principalmente entre a órbita de Marte e a órbita de Júpiter. Existia um outro planeta lá, um 10º planeta que foi destruído, né? Possivelmente foi um impacto de cometa mesmo, acabou com o planeta e sobraram rochas. Estamos falando de inúmeros cometas
incontáveis que vão e voltam no sistema solar. Então todo o sistema solar é Melquisedeque. Ademais, poderíamos falar aí que essa destruição seria o que os espíritas chamam de capela, ou não? Aí não seria bem capela, porque capela é um outro sistema evolutivo, não é? Mas está relacionado, porque todo o universo ele é formado de estrelas. Nós estamos falando só de uma estrela, e essa estrela, o nome dela chama-se Melquisedeque. Mas é estrela com pedaços que saíram. Porque, veja, tudo surgiu como o Sol, né? Tudo é Sol. Né? E o Sol representa 99,8% do sistema solar. O diâmetro do Sol é enorme, 1.392.000 quilômetros. Ele é 1.300.000 vezes maior do que o volume da Terra. Imagina o tamanho do Sol. E 300.000 vezes maior em massa. O Sol é um gigante, é uma coisa muito grande. Se a gente somar todos os planetas, todos os satélites, né, 44, mais asteroides, cometas, soma tudo isso, tudo que tem no universo, dá 0,2% do sistema solar. Então, na realidade, o sistema solar mesmo é Sol. O Sol é o potencial. E Melquisedeque representa exatamente o espírito que fez isto surgir materialmente. Porque toda a matéria, para existir, ela vem do espírito. É a grande dualidade cósmica. O espírito cria a matéria. Então Melquisedeque representa esta entidade espiritual que permitiu a manifestação do sistema solar como um todo. O Sol é o centro de comando do sistema solar. Então Melquisedeque comanda todo o sistema solar através do Sol. Ele é o espírito que faz aquela massa enorme girar em torno de si mesmo. E essa massa enorme girando em torno de si mesma, que o Sol gira em torno de si mesmo, faz também com que todos os planetas girem em torno do Sol. Então ele provoca todo o movimento solar. E o corpo físico desta entidade, então, o corpo principal dele é o Sol. É o Sol. Então Melquisedeque, ele representa o não ser, que é aquilo que não existia, e o ser, que é aquilo que existe. Ele representa o espírito e representa a matéria. Ele representa, enfim, toda a polaridade que existe. Então, todo mundo fala de Cristo e de Anticristo. Cristo e Anticristo são dois aspectos de um mesmo ser, dois aspectos de Melquisedeque. Então as pessoas não entendem, pensam que Anticristo é um cachorrão, é um vagabundo, é um pilantra, não é isso? É um político, não é isso? Todo mundo fala mal do Anticristo, né? Mas é necessário ter o Anticristo, senão Cristo não surge na humanidade, porque tem que ter a polaridade. Toda vez que surge um Cristo, surge um Anticristo. Toda vez que surge homem, surge mulher. Toda vez que surge o bem, surge o mal. Toda vez que tem um lado tem o seu oposto. Tudo tem o seu contrário, tudo tem o seu oposto. Isto representa a polaridade. Em Melquisedeque, esta palavra é a própria polaridade, como o Carvalho colocou naquele texto que vocês leram. Isso ficou claro para vocês? Talvez o Anticristo seja ter mais Cristo que o próprio Cristo. Porque Deus seria um idiota se não fizesse, não colocasse, por exemplo, um cordão, né, para puxar a descarga se tivesse algum erro e mandar tudo para o espaço e fazer de novo. Né? Na minha cabeça, pelo menos, é assim. Então, vamos supor, nós temos matéria e antimatéria. Se tem alguma coisa errada na matéria, a antimatéria vai lá e engole a matéria. Como aquela historinha do menino que colocou 2 bichinhos na caixa de fósforo, né? E no outro dia ele abriu a caixa de fósforo e não tinha nada. Ele chega para o pai e fala: pai, sumiram os 2, começou a chorar. Aí o pai, inteligentemente, disse: ó, meu filho, o que pode ter acontecido é que é o seguinte, um comeu um e o outro comeu o outro. Parece brincadeira, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Uma dúvida que pode ter surgido na cabeça dos nossos irmãos aqui da própria sociedade. Já que esse planeta que explodiu não é capela, né, podemos ser algum irmão espírita aqui, ele também não é o quinto sistema que explodiu, evidentemente. Não tem nada a ver. O quinto sistema é outra coisa e é tão vasto o assunto que teria que tratar em outra ocasião. Outro workshop. Mas veja que interessante. 99,8% do sistema solar é Sol. E Sol é Melquisedeque. Então, antes de existir o Sol, é Melquisedeque. E como que surge uma estrela? Ela surge de um buraco negro. Então, para surgir uma estrela, tem que ter a antiestrela.
Então, a estrela que permite a estrela, essa é a grande polaridade. Então, atrás deste sol que a gente vê, existe um sol oculto. A gente chama de sol negro, que é um sol, que é um buraco negro na realidade. É um centro energético tão grande que ele permite a existência do próprio sol. Isso também é Melquisedeque. Então, para vocês entenderem todo o processo de Melquisedeque, o que é a Terra? A Terra nada mais é do que um pedacinho do Sol muito, muito pequeno, não é isso? Que saiu do Sol. Todos os planetas são pedacinhos do Sol que saíram. E o Sol, ele está num estado totalmente dissociado. Não existe nada do Sol. Ao mesmo tempo existe tudo. É a grande polaridade. Ou seja, tudo que é dissociado, tudo que é desmanchado na unidade, porque Sol é unidade, é hidrogênio. Porque hidrogênio é o elemento químico número 1. O peso atômico dele é 1, ele tem 1 elétron, tudo nele é unitário. Então por isso que o Sol todo é hidrogênio. E uma coisa perto de outra coisa é hidrogênio. É o início, vamos dizer, de todo o processo plasmatório. Então o estado do Sol é o estado plasmático. A ciência até uns 10 anos atrás desconhecia esse estado plasmático. Hoje aceita. E o ocultismo já fala isso há 10 mil anos, né? Que existe o quarto estado de matéria, que é o estado do Sol, o estado das estrelas, que é o estado que mais existe no universo. Então vejam que bonito, olha. Do Sol sai um pequeno material, um pouquinho do seu material e formam os planetas. Aí o que acontece? O Sol tem uma temperatura incrível. O núcleo tem 20 milhões de graus centígrados e a superfície 6 mil graus centígrados, mais ou menos, arredondando. Então veja, aquilo que saiu estava com uma energia tremenda e foi se esfriando, né, porque se separou do Sol. E à medida que isso foi se esfriando, aquela matéria plasmática do Sol foi plasmando, foi formando a Terra. Então tudo que existe é Sol. Tudo que existe é Sol. Não tem nada que não seja Sol, porque saiu do Sol. Então veja, isso daqui é Sol, eu sou Sol, o meu óculos é Sol, tudo é Sol. E o que era Sol que eu falei antes? Melquisedeque. Daí vocês talvez tenham estranhado que eu disse que isto é Melquisedeque, isso é Melquisedeque, tudo é Melquisedeque. Tudo é expressão deste ser, então, que criou a própria evolução. Então, tudo que existe hoje saiu do Sol. E o que é uma consciência solar? Uma consciência solar é a gente adquirir esta consciência que criou tudo isso. Então, o que é Cristo? Cristo é aquela consciência de Melquisedeque que participou deste processo, não é isso? E tem esta consciência de como tudo isso foi criado. E ele, então, é o próprio Melquisedeque. Quando a gente tiver consciência de tudo que foi criado, de como foi criado, nós teremos a consciência, então, de Melquisedeque. Ficou claro para vocês? Ele foi quem criou tudo. E tudo, então, é Melquisedeque. É um grande mistério. E tudo é polar. Tudo que existe é polar. Tudo tem dois aspectos. E as religiões sempre falam que Deus é um velhinho bonitinho, né? Põe a gente no colo. A gente pede para arrumar namorada, ele arruma emprego, arruma dinheiro, arruma, cura doença, cura. Mas não é bem assim, não. É isso. Deus não tem nada disso, não. Ele é muito diferente. Deus não dá para a gente dimensionar. Deus não tem limites. Definir Deus, como dizia Leibniz, né, é negá-lo, porque definir é dar fins. Nós não podemos dar fins em algo que é infinito, não é isso? E como que a gente, com uma mente limitada, uma mente finita, poderemos entender o que é Deus? Não dá. Olha, então, quando Jesus disse ninguém chega ao Pai sem passar pela mãe, ele queria dizer que temos que esgotar Melquisedeque dentro de nós, que aí chegaremos ao Pai. Mas o Pai é ele mesmo. Por isso são três distintos e um só verdadeiro, que tem até um... Eu trouxe aqui de novo, acho que eu já mostrei para vocês o Salmo 109, de uma Bíblia do século passado. Depois eu vou mostrar para vocês os três senhores que são um só. E esse um só, quer dizer, três distintos e um verdadeiro, o verdadeiro é Melquisedeque. O verdadeiro é Melquisedeque. Agora, isso justifica o que o professor Odemar disse também, algo que parece um conto de fadas, mas é muito bonito. Eu prefiro conto de fadas do que a realidade, porque a realidade é que é mentira. Toda vez que um ser humano se ilumina na Terra, nasce uma mancha no Sol e apaga-se uma estrela no céu. Ou o contrário, ou apaga-se uma estrela no céu e nasce uma mancha no Sol. Por quê? Ele é recolhido, né, para dentro do próprio Sol. É aquilo que Santo Agostinho dizia, da divindade nós viemos, para ela voltaremos. Quer dizer, isso parece um conto de fato, mas é verdade. Então, quando a pessoa se ilumina, né,
ela esgota todo o potencial mental, fica fazendo o quê? Que pensar em quê? Já conjugou o verbo ter, satisfez-se, teve tudo que foi possível. É um verbo auxiliar de evolução. Conjugou o verbo ser e encheu-se de vaidade e orgulho por ser doutor disso, doutor daquilo, conferencista espiritual, espiritualista, que ele isso aí. A gente fala, chega, eu não sou nada. Mete o zero na cabeça e tudo elevado a zero é igual a 1, que é ele, Melquisedeque, no estado inicial em cima, antes de polarizar-se. Então, tudo que existe é Melquisedeque. E a consciência dele onde está? Está na manifestação. Então, o mineral, o vegetal, o animal, o hominal, tudo isso saiu de Melquisedeque, é Melquisedeque, quem criou isso é Melquisedeque, e tudo isso se transforma em Melquisedeque. E dentro da evolução, o que é o homem? O homem é a somatória das evoluções anteriores. Então o homem, ele tem dentro dele o animal, ele tem dentro dele o vegetal, tem dentro dele o mineral. Então nós representamos a expressão máxima de Melquisedeque no momento atual. No quinto sistema evolutivo já não é o homem, a expressão máxima é o anjo. No sexto sistema evolutivo, a expressão máxima não é o anjo, vai ser um semideus. E no sétimo sistema evolutivo, a expressão máxima vai ser Deus mesmo. Então Melquisedeque se integra nele, acaba o sistema evolutivo aqui e vamos para uma outra esfera. Agora, a coisa mais linda que tem, mas desculpa interromper de novo, é quando a gente descobre no ocultismo, né, aqui dentro da eubiose dá para descobrir, isso é difícil descobrir, mas descobre, que ele construiu a nós para ele próprio colher experiências. Daí a gente tem um dia que se iluminar e virar uma mancha no sol também. E no bom sentido, não vou apagar o sol para destruir nada. Estamos voltando ao Pai. Mas é quando a gente descobre que um dia Ele próprio que nos criou, nos ensina a criar algo afim com a gente. Um ser afim conosco. Parece uma loucura o que eu estou passando para vocês agora. É uma enorme revelação do professor Henrique de Souza. Um dia, cada um de nós usando o quinto poder da yoga, porque nós estamos num quarto momento ainda, uma vez foi tentado isso aqui quando o professor era vivo, o fundador da eubiose, começaram a criar monstrinhos, um monte de bobagem, porque nós não temos cabeça para isso ainda, né? Somos muito crianças. E criaram, por exemplo, houve até um irmão nosso, como eu não vou dizer o nome dele, tudo bem, ele pode mencionar. Ele criou uma menina, uma mocinha, ele era gamado por essa mocinha que já existia. Quer dizer, então o mestre chegou para mim, mas fulano, essa menina existe, ela está em tal lugar, CSA, mas eu amo tanto essa menina, professor. Mas não pode, fulano. Você sabe destruir agora que você criou? Não, não sei. Então eu vou destruir para você. Ela jogou fogo naquilo, acabou com aquilo, né? Fogo cósmico, não esse fogo comum. Então, quando nós aprendemos a criar, né, e vai estar distante aí do dia, cada um de nós vai criar um ser afim conosco, para termos um corpo noutra dimensão. Estaremos agindo como Melquisedeque. Ser afim conosco é um ser afim. Ficam falando de anjo por aí, porque o anjo quer trazer anjinho para casa e tal. Ora, nós somos potencialmente anjos. Quer dizer, mas isso é um assunto vastíssimo, vai embora, é muito bonito isso. É conto de fadas, purinho, 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 é maravilhoso. Né? Então, todo este processo da manifestação, o homem representa o potencial máximo, né? Ele representa o valor máximo da experiência de Melquisedeque. E todo o sistema Sol, este sistema é o quarto sistema evolutivo, lembra? O primeiro sistema, Saturno, desenvolveu o plano mental e o mineral. O segundo, chamado Sol, desenvolveu o astral e o vegetal. O terceiro, Lua, desenvolveu o vital e o animal. E o quarto sistema traz tudo aqui, não é? Traz todos os sistemas anteriores, está desenvolvendo o hominal. E esse sistema chama Terra. Então todo o sistema planetário chama sistema Terra. O comando é o Sol, que representa a entidade que comanda todas as experiências, espiritual, e na Terra representa o centro de experiência. Então não existe vida no sistema solar, só tem na Terra.
mas todas as experiências planetárias estão plasmadas na própria Terra. E não existe, eu vou falar uma coisa que vai chocar vocês, não existe vida em nenhuma estrela, só aqui tem vida, nesse momento atual, no momento onde a nossa consciência está, porque a nossa consciência anda, ela não para. Se a gente fala agora, não existe. Eu falo já, vamos parar o tempo, não dá, porque está tudo andando, né? Isso está tudo andando. Então não tem como parar o tempo. Fala agora, já foi, não tem. Então a gente vive onde? O presente não existe, mas é uma maia, o presente não existe. Então o que é presente? Presente é parar tudo, então vira eternidade. Quando a gente fala presente no ocultismo, é eternidade, é como se tirasse uma foto e tudo para, porque a consciência está andando. Então, no momento atual, na nossa galáxia existem 150 bilhões de estrelas. E só tem vida aqui, na nossa galáxia. Mas, se eu sair desse momento andando, que eu estou fazendo uma viagem cósmica, aí vem a eternidade. Hoje eu estou aqui, mas acabou a evolução aqui, nós estamos no quarto sistema, falta o quinto, que é o anjo, o sexto semideus, sétimo semideus, e a evolução é centenária, acaba essa estrela, a estrela apaga. Não é isso? Então acaba todo o processo. E é isso que me deixa pensando, Ademar, que maravilha vai ser um futuro muito distante, que a gente não sabe nem supor quando vai ser isso. Cetilhões, eu prefiro estupidilhões de anos. É tanto que a gente não consegue nem medir. Um dia eu tenho a impressão que todas as estrelas terão vida, como aqui, que estaremos subindo aquela escala de 9 degraus, né? Depois a gente passa de novo aqui para vocês verem aqueles que já conhecem, começa tudo com o iniciado perfeito, quando aparece uma manchinha no sol, aquilo ali é um começo ainda, né? Vai longe, né? Então, um dia vai dar certo, é como o espermatozoide e o óvulo, né? Só um consegue, né? Como a história lá daquele indivíduo que é eterno, só cortando a cabeça dele, aquele indivíduo, como é que é o nome dele mesmo? O primeiro filme que eu vi aqui foi aquele Highlander, né? Highlander, Na verdade, o Highlander, ele se cansa um dia, né? Alguns até se cansaram e querem ficar mortais. Mas aí é que ele descobre a verdadeira imortalidade. Passou até um filme do próprio Highlander, da série, um capítulo com isso, mostrando que ele preferiu a mortalidade, né? Para descobrir a verdadeira imortalidade, né? Que é uma maravilha. Então, a vida não tem fim. Tem gente que fica perguntando. E a morte, como é que funciona? A morte dos planetas. Que morte de planeta que nada. Mais tarde nós vamos mostrar também como é que é essa migração de Melquisedeque, que vocês vão entender como é que isso funciona. E como é que é o sentido de a casa do Pai tem várias moradas. Sim. Então, nós estamos hoje na Terra, a nossa consciência está andando, isso é evolução. Só tem vida aqui, no universo todo. Esse é o momento, que a nossa consciência está aqui. Mas se eu tirar a minha consciência e pôr a consciência na eternidade, porque a minha consciência não está na eternidade, está onde? Onde eu estou, como homem, aqui na eubiose, são 10 horas e 1 minuto, né? Estou aqui, então eu estou andando. Então não existe o tempo parado, né? O tempo é sempre dinâmico. Então o presente não existe para nós. Então onde a gente vive? A gente vive no futuro? Não. O futuro não aconteceu. Eu vivo no passado? Não, o passado já aconteceu. E o presente não existe? Caramba, então eu não existo. Caramba, que louco. Mas eu existo. Chegou a essa conclusão do filósofo, né? O teu filósofo chegou a essa conclusão e suicidou, coitado. Então, mas eu existo como andando, eu não estou parado, eu existo na dinâmica. Mas se a gente parar agora, fala, vamos parar, não é isso? Entrar no tempo parado, vocês vão ver a eternidade, não é isso? Que seria uma foto. E se eu entrar nessa eternidade e a minha consciência entrar lá, eu vou ver então que existe vida universal. Isso é eternidade. Então tudo sempre existiu, tudo existe e tudo sempre existirá. Toda estrela é um sistema evolutivo e nós somos eternos porque nós estamos andando. Então estamos nessa estrelinha que é Michuruca, o Sol não é de nada, é muito pequeno. Betelgeuse é mais de 1000 vezes maior. Então vejam, este Sol não é de nada, é uma experiência muito Michuruca, a experiência humana. Está falando português, claro, né? Então o que acontece? Nós estamos nessa experiência. E nós estamos numa 4ª fase evolutiva. Então acende a primeira, apaga, acende a segunda, apaga, acende a terceira, apaga. Aí o Sol acendeu a 4ª vez, está mantendo essa experiência, formando o homem.
Então a Terra é o centro de experiência, o Sol é o comando. Cada ser que se ilumina, como o Carvalho colocou, cria uma mancha no Sol. Se amanhã ou hoje todo mundo se iluminasse, todo mundo que está vivo adquirisse consciência de Melquisedeque, né? Se todo mundo que está no astral, todo mundo que está no mental também tivesse essa consciência, o que acontece com o Sol? Apaga. Porque toda a consciência passou. Então sempre que um homem se ilumina, ele cria automaticamente uma mancha solar. E se toda a humanidade se iluminar, vai então criar o quê? Vai criar manchas solares e apaga o Sol. E as maiores manchas solares do Sol foi exatamente Jesus, Yoshua Ben Pandira, quem provocou aquelas manchas. E nós temos como meta criar aquela mancha. Eu só vou criar aquela mancha quando tiver a minha consciência integrada com o processo da evolução. Aí veio alguém que não entendeu o negócio de matar ele certinho. Eu só ia apagar o Sol, como é que ia fazer? Então veja, quem acende o Sol? Melquisedeque. Quem apaga o Sol? Melquisedeque. Então quem acende é o Melquisedeque espiritual. E o próprio corpo dele é o Sol que mantém tudo. E quem apaga é o Melquisedeque na manifestação. Nós, como mônadas, como expressões de Melquisedeque, que vamos apagar esse Sol. Então este Sol só vai apagar quando a gente tiver consciência de Melquisedeque. E automaticamente, como o Carvalho falou, quando isso acontecer, quando o ser se ilumina, cria uma mancha solar e automaticamente se apaga uma estrela. Isso quer dizer que a gente transfere a consciência daqui para um outro sistema evolutivo. Nós já completamos esse sistema. Perfeito? Então o que vai acontecer quando todo mundo se iluminar? O Sol vai apagar, acabou a quarta fase. Vai começar a quinta então. Então vão ter 5 reinos evolutivos, não mais 4. Nós temos mineral, vegetal, animal, hominal. Aí nós teremos 5. Qual é o quinto? Anjo. E esse sistema vai se chamar Vênus. É a própria Terra, só que ela vai nascer novamente, vai apagar o Sol, vai acender o Sol, e o objetivo agora é anjo. Depois termina isso, apaga novamente, acende novamente, vai ser o 6º, que é Mercúrio. Então todos nós seremos semideuses. Aí acende, vai vir o próximo, que é deuses, que o sistema então é Júpiter, que vai ser o 7º sistema. Então, quando isso terminar, o que acontece? Forma-se o buraco negro que está sustentando, vamos dizer, esse sistema solar, se integra com o sistema solar e nós viramos nada. E como eu já disse, basta que vocês perguntem a um astrônomo famoso para onde está indo o sistema solar nosso todinho. Eles vão dizer, está indo em direção a Órion. É a Órion. Mas por quê? Ah, nós não sabemos. Nós não sabemos. Então vamos falar, já que você falou. Então veja, Órion. Vou colocar Órion. Pode pagar depois eu vou. Órion. 3 Marias no meio. É o quaternário, né? E as 3 Marias. Então nós temos aqui Saiph, Betelgeuse, Rigel e Belácteis, as 4 estrelas de Órion, né? E Betelgeuse liga-se aos mistérios maiores de Órion, uma estrela vermelha. E aqui nós temos as 3 Marias, que na realidade não são Marias portuguesas, elas são árabes, né? Nós temos Mintaka, Aunilã e Aunintaka. E em direção a estas 3 Marias, ou Mintaka, Aunilã e Aunintaka, nós temos as 3 pirâmides, Quéops, Kefren e Biquerinos, exatamente na mesma posição. Então representam 4 quaternários para o espírito. Isso representa manifestações materiais, 4º sistema, e aqui representa o espiritual. E as 3 pirâmides são exatamente direcionadas para essas 3 estrelas, exatamente para o espiritual. Então todo o nosso sistema evolutivo vai terminar em Órion. Ou seja, quando acabar toda essa história de anjo, Deus e semideus, para onde que a gente vai? Vamos ter uma nova experiência em Órion. Este é o processo. E captando energia, nós temos o Cruzeiro do Sul captando essas energias para nós aqui hoje. Nós temos ocultamente 3 constelações, né? O Cruzeiro do Sul, né? O Cruzeiro do Sul nós temos 5 estrelas e a Intrometida. E a estrela Alfa, né? Nós temos Magalhães, que é uma estrela 1000 vezes mais brilhante que o Sol. É uma estrela muito forte. Então, o que tem de energia do Cruzeiro do Sul, aí vem o mantra que a gente tem ao Cruzeiro do Sul, né? Que é captar esta energia do Cruzeiro do Sul e trazer na manifestação terrestre. É um potencial tremendo. E aqui, no Cruzeiro do Sul, nós temos uma manchinha que parece um algodão.
chama-se saco de carvão. E este saco de carvão representa exatamente uma galáxia que é satélite da nossa galáxia. A nossa galáxia é enorme. E tem um satélite, uma outra galáxia dando volta, que é este saco de carvão. Então o Cruzeiro do Sul, ele representa uma influência lunar em relação à Terra. Veja que coisa maravilhosa, não é? Existe toda uma influência de galáxia. Então veja, quando eu falei que toda essa consciência, quando o homem tiver a consciência do que está sendo plasmado, ele for a própria plasmação, e se todos os homens fizerem isso, apaga o sistema solar, apaga. Não existe mais o homem, vai existir o quê? O anjo, sistema angélico. Quando terminar esse, vai existir o sistema de semideuses. E provavelmente um céu diferente, outro brilho, outra cor. Muda tudo. E vamos ter um outro sistema que é o dos deuses. Agora, não existe anjo. Caramba, veio o Gabriel anunciar Maria, não tem anjo. Então, caramba, como é que existe anjo? Aí que vem a loucura. Tudo isso existe simultaneamente. Tudo isso existe simultaneamente. Ou seja, Saturno existe, está existindo agora. Porque tudo é eterno. É isso que você tem que entender. Nada acaba. O que não é eterno é a nossa consciência que está andando em rumo à eternidade. Mas tudo existe. Então Saturno existe. Sol existe, aquele Sol que eu falei existe. Só que Saturno existe no plano mental. Sol existe no plano astral. Lua existe, essa experiência de Lua existe no plano etérico. E Terra existe no plano físico. E anjo existe num outro plano mais sutil ainda. Então, veja, tudo existe simultaneamente. Aqui, agora veja o que é consciência de Melquisedeque. Na hora que eu tiver a consciência de Melquisedeque, eu estou vivendo em tudo isso daqui simultaneamente. Eu estou vivendo em 7 dimensões simultaneamente. E nós estamos vivendo em 7 dimensões. Vocês não têm um corpo vital? Tem, vocês estão vivos. O corpo vital está na dimensão vital. Vocês não têm sentimentos, emoções? Tem. Essas emoções estão no mundo astral. Vocês não têm pensamentos? Tem. Os pensamentos estão no mundo mental. Então nós vivemos em 4 mundos, simultaneamente. E se a gente colocar a consciência no anjo, então eu vivo também no mundo dos anjos, no mundo dos semideuses e no mundo dos deuses. É uma coisa de louco isso. Então veja... Isso é tão de louco, Ademar, que eu ainda estava imaginando aqui, vocês que já leram o Bhagavad Gita e não entenderam nada, que é realmente difícil entender, um consolo a gente tem. O nosso querido Jiddu Krishnamurti, que era um gênio, né, leu 375 vezes. A gente entendeu isso aqui que o mestre deixou para a gente, o Henrique Zé de Souza, você leu uma vez só. Entender essas chaves, nós vamos entender o Bhagavad Gita quando Krishna, o único discípulo dele, que era Arjuna, que o entendia mali, como dizia minha avó, pediu para ele, apareça na sua forma original, virou para Krishna, né? E apareceu para Krishna aquilo que no workshop passado o Demar se referiu, parecia até o dragão do umbral. Algo tão feio que é a maior feiura do universo. Algo tão bonito que era a maior beleza do universo. O maior brilho e a maior escuridão. Né? A maior massa e a menor. Quer dizer, uma oposição enorme. E por isso é que é difícil entender Melquisedeque, porque aquilo lá é Melquisedeque também. Então veja, todo esse processo da manifestação funciona assim. E todos nós teremos que adquirir essa consciência. Quando a gente tiver consciência, ou entender como tudo foi criado, ou seja, como foi criado o mineral, ser o próprio mineral, como experiência. Como foi criado o vegetal, ser o próprio vegetal como experiência. Como foi criado o animal, ser o próprio animal como experiência. Como foi criado o hominal e ser o próprio hominal, então eu sou o quê? Um iluminado. Então Melquisedeque, ele tem 3 energias. A primeira é Forrat, que é a ideia. A segunda é Prana, que é onde se plasma a experiência. E a terceira é Kundalini. Aí vem despertar de Kundalini. Então Forrat é uma ideia, Prana é onde a coisa acontece, Kundalini é a energia que plasma a matéria, faz a ideia acontecer. Então quando a gente despertar Kundalini, todos nós temos essa energia bem no final da espinha, dando 3 voltas, é uma energia que está presa no chakra raiz.
Até determinados hindus ficam, levantam cobra e ficam soltando o corpo para tentar soltar. Ficam com tudo roxo lá embaixo, né? Mas algum de vez em quando solta, é isso. Às vezes uma pessoa, quando sofre um acidente de automóvel, dá uma pancada lá, desprende essa energia. E a pessoa enxerga a realidade, ela pensa que ficou louca, fica totalmente clarividente. E esta energia, quando sai, ela dá uma pancada violenta. É como se a gente pegasse, não é, um pedaço de pau no final da espinha e desse uma paulada na pessoa. Ui, a energia sobe, não é isso? Acende o chakra raiz, estufa, acende o esplênico, umbilical, o cardíaco, e a pessoa se torna um iluminado. E a consciência abre. Então ele se integra com o mineral, com o vegetal, com o animal, com o mineral. Então, Kundalini representa Melquisedeque como plasmando a matéria. Forrat representa Melquisedeque como a ideação. E onde tudo acontece é Prana, onde está a vida, não é? Representa a expressão de Melquisedeque. Portanto, é aquilo que eu falei com vocês, que eu li aqui do Rabi Simeon, dizendo a gota que, né, sobe, outro que desce, fica no meio. É aquilo que aconteceu com Krishnamurti. Ele fala também que ele, quando o Kundalini subiu, né, ele simplesmente desmaiou, que talvez não tenha subido por processos naturais. E ele ficou mais ou menos uma semana prostrado, porque às vezes pode até matar, se subir antes da hora. Eu mesmo tive uma experiência com o Kundalini por yogas erradas que eu pratiquei, né, veio pro pescoço, eu ia virar um monstro, né, mas de pescoço ficou desse tamanho, né. E eu fiquei, mas em compensação, eu estava mais inteligente. Passou, né? Fiquei burro de novo depois. Mas eu tive a experiência. Foi um negócio interessante. Fui até avisado por um ser de hierarquia que dentro da nossa grupo falou: ó, eu vou lhe vender. Para com essa besteira que você está fazendo aí. Porque yoga é um negócio muito sério. Tem gente que pensa que pode entrar numa escola de yoga e sair por aí se iluminando. Não é assim, não. É muito complicado. Então, e essa energia Forrat, né, ela vai plasmando a ideia, já está tudo plasmado o que vai acontecer, está tudo pronto. Vai? E Kundalini vai trabalhando. E quando o homem se integra nesta energia Kundalini, não é, então ele se integra em todo o conhecimento. Então, se eu tiver Kundalini dentro de mim, eu tenho todo o conhecimento que plasmou a matéria. E automaticamente eu tenho Forrat também, que foi a ideia. Então eu comparo a ideia com o realizado. Isto é ser iluminado. Então veja, existe um plano de Melquisedeque. Qual é o plano de Melquisedeque? A evolução. Tudo está evoluindo, este é o plano de Melquisedeque. Então o homem tem um plano para ele. Qual que é o plano dele? Se tornar um iluminado, se tornar um Cristo, um Crestos. Daí vem, Cristo é título, Jesus é um anjo caído no meio da humanidade. Então ele adquiriu o título de Cristo. Por isso que ele é o padrão da humanidade. E todos nós temos que adquirir o padrão de Cristo, todos nós temos que nos iluminar e criar uma mancha no sol e apagar aquele sol. E a evolução só vai acabar quando nós apagarmos o sol. E apagar o sol, o que é? Transferência de Kundalini. O que o sol... O sol é próprio Kundalini. Sol é Tejas, é Kundalini, é Salamandra. Isso daí. Então quando eu tirar Salamandra do sol e trouxer para mim, ou quando eu tiver Kundalini em mim, é que eu crio a mancha solar. Então o que é um processo de iluminação? É transferência de Kundalini. Então eu tiro do sol e passa para mim. Aí eu crio a mancha. Aí eu me torno iluminado. E vocês até devem ter ouvido falar também de pessoas aqui que conseguem andar sobre brasas, né? São pessoas que conseguem controlar as salamandras do fogo, são os alimentares do fogo, né? Quer dizer, conseguem controlar, são pessoas que já estão num processo evolutivo maior, né? Pode usar egoisticamente ou não, depende, aí a pessoa, se usar egoisticamente, pode cair, perder aquilo na outra vida, como o Buda dizia. Guarde suas sítios ou poderes para a vida seguinte. Na outra vida, guarde para outra, na outra, guarde para outra, na outra, guarde para outra, senão você não chega onde o Aldemar está dizendo. Então veja, quando a gente transferir esta energia Kundalini ou Salamandra e colocar dentro de nós, a gente se ilumina. Por isso que aí apaga uma estrela lá, isso é simbólico. Ou seja, eu já estou me ligando a uma outra estrela porque eu sou luz também. Então eu vou me integrar numa estrela. Eu vou para um outro processo evolutivo. E começa tudo de novo. A coisa não para, nós somos eternos. Ou seja, isso não teve começo, está acontecendo e não tem fim. Nós somos eternos. Aí vem o princípio da eternidade. Mas existe um plano de evolução. Então Melquisedeque criou um plano. E nesse plano
como ele é o Senhor das duas faces, o bem e o mal, não é? A manifestação e a não manifestação, o certo e o errado, o Cristo e o anticristo, ele, na manifestação, nos deu o livre-arbítrio. Até a fase do paraíso, nós éramos títeres, não tínhamos mente, não é? Nós éramos praticamente animais, comandados por alma-grupo, uns monstrengos, desgraçados, andrógenos. Existiam milhões de andrógenos, era o Adão. E quando houve a polarização do sexo, de um mesmo ser que gerava um outro ser tão feio como o pai, jogava aquele ovo lá, né, no meio da terra e nascia um outro andrógeno. Existiam milhões de Adões, milhões de andrógenos. Por isso que nós não aceitamos o incesto, não existe incesto. Né? No católico teve Adão, Eva, Caim e Abel, que é o bem e o mal. Caim matou Abel, Deus deu 7, e daí? Ou Adão teve relação sexual com alguma filha, ou Eva com algum filho, ou entre os irmãos. Então a humanidade nasceu de incesto, aí vem o pecado original que nenhum padre explica. Mas na realidade o homem estava sendo plasmado à imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Melquisedeque. Então nós éramos andrógenos. Então não existia este processo de incesto, porque existiam milhões de Adões. E de um mesmo ser que gerava o macho e fêmea, porque nós éramos mais animais, começou a gerar o quê? Macho e fêmea, masculino, feminino, homem e mulher. Então houve uma separação do andrógeno. Então todos nós temos uma metade, todos nós temos uma contraparte. Se bem que a maioria tem parte do contra, né? Mas uma contraparte. E essa contraparte está no processo evolutivo. E é isso que faz, na experiência de Melquisedeque, cada homem reencarnar como mulher e cada mulher reencarnar como homem. A gente sempre troca, sempre troca. Só não troca se tiver uma missão importante na face da Terra, aí não troca. Se tiver um compromisso com a humanidade. Então veja, existe um plano. E Melquisedeque, a partir da expulsão do paraíso, quando houve a polaridade, que ele jogou a polaridade, bem e mal, não é isso? Então o que ele fez? Ele deu o livre-arbítrio para o homem. E o que é o livre-arbítrio do homem? É a própria expressão de Melquisedeque. Então quando eu uso o livre-arbítrio, por isso que a gente fala do livre-arbítrio, eu estou usando a própria expressão de Melquisedeque, porque ele está entre o bem e o mal. E o livre-arbítrio é aquilo que vai determinar, eu determino, eu vou fazer uma coisa errada, vai ser gostoso, eu vou apanhar, mas vou fazer, sou sem vergonha. Então eu uso o livre-arbítrio. Então eu vou fazer uma coisa certa, porque eu acho que tem que ser certo, eu não quero fazer coisa errada. Esse é o princípio, mas eu que determino o certo e o errado. Então Melquisedeque deu essa liberdade para nós e nós estamos evoluindo. Aí o que acontece? A humanidade, nesse jogo polar, nesse livre-arbítrio, ela se atrasa. Nós estamos super atrasados e já fomos muito mais atrasados, não é isso? Então o que acontece? Para entrar nesse jogo evolutivo, Melquisedeque então se manifesta no meio dos homens. Até a fase do paraíso, as hierarquias espirituais e o próprio Melquisedeque, o rei do mundo que a gente chama, estava no meio da humanidade. Depois do paraíso, quando ele deu o livre-arbítrio, eles se afastaram. Então, quando ele surge no meio da humanidade, o que acontece? Ele tem que entrar na regra humana. Então, hierarquias que já têm consciência, quando tem que influir no processo evolutivo para acelerar este processo, para não ficar tão atrasado, eles entram no jogo humano. Aí vem a manifestação de Cristo e a manifestação de Anticristo. Aí vem a manifestação de mandus ou condutores de povo. Então quando surge um mandu condutor de povo, surge um também que vem perder o povo, vai levar o povo para o buraco. Então quando vem Cristo para dar consciência, vem o Anticristo para tirar consciência. E aí vem também a divisão de mônada, né? Houve casos, por exemplo, de seres como Mozart, se dividiu em 3 pedaços. Ele alcançou um padrão superior e acharam melhor que ele se dividisse em 3 pedaços, um homem e 2 mulheres. Ele tinha que, os pedaços tinham que se encontrar e se unir. E se uniram, ele casou com uma e foi namorado da outra, deu um mau rolo na vida dele, mas alcançou mais evolução. Por isso que ninguém pode julgar ninguém, porque ninguém sabe o que o outro é. E não tem essa história de 25 bilhões de espíritos desencarnados. Um só pode se dividir em 800 bilhões, se quiser. Né? E tanto que isso justifica o crescer e multiplicar para ir mais depressa também. Exatamente. Então, e nesse processo, quando qualquer hierarquia vai entrar no processo humano, tem que seguir as regras humanas. Aí vem toda a manifestação avatárica. Aí vem Buda, vem Krishna, vem todos os seres que vocês imaginam. Ram, Forri, Kung Fu Tse, Confúcio, não é isso? Abraão.
vocês podem colocar Davi, Moisés, todos, né? Todos os avatares, Manus, eles entram no jogo humano e tem sempre o aspecto polar. Sempre homem e mulher, sempre bem e mal. Então, quando existe um jogo de hierarquias que assumem o corpo humano, eles trazem um novo processo evolutivo. Então, todos os avatares, todos esses seres que eu falei, todos os mestres, Pitágoras, Platão, né, todos eles, são expressões de hierarquias que entraram no jogo humano para acelerar o processo humano. Porque o ser humano só quer saber de assistir Faustão, de ficar, ver o Coringão, de comer, beber, dormir, de aprontar. Né? Ninguém quer saber de evoluir. Então eles entram no meio da evolução para dar uma empurrada. Aí são os avatares e os manus, que são expressões de Melquisedeque. Então veja, nenhum avatar, nenhum manu vem na face da Terra para criar religião. Nenhuma. Eles são a própria religião. Então o que é religião? É religar. Então eles representam a própria ligação do divino com o sagrado, né? com o terreno. E os homens é que criam as religiões. Jesus veio com uma função política, como nós vamos falar daqui a pouco. Ele veio criar os Estados Unidos da Europa. Ele veio trazer um posicionamento social. O que ele queria? Mudar a sociedade para fazer com que o homem evoluísse. Só que ele não conseguiu fazer isso. Foi até crucificado. Né? Não conseguiu fazer. Mas ele não veio criar religião. Não criou religião nenhuma. Ele veio com uma missão de fundar aquilo que a gente chama de sinarquia, que nós vamos explicar para vocês, que é o governo de Melquisedeque. Como que Melquisedeque governa o mundo? Como que Melquisedeque organiza tudo? Exatamente por este princípio, que chama-se o princípio da sinarquia. E cada vez que surge um desses manus, o que Moisés fez 50 anos no deserto? Ficou ensinando sinarquia. No final, o que fizeram com Moisés? Mataram ele. Vocês sabem disso? Mataram de ponta cabeça, né? O homem sofreu na rua. Ninguém fala disso. Mas hoje em dia o pessoal está pagando R$15 para aprender isso, tá bom? Então nós temos os avatares e manus. Ficou claro para vocês o que são avatares e manus? São expressões de hierarquias, expressões de Melquisedeque que surgem na face da terra. Então daí Abraão, quando ele se encontrou, não é, aqui, ó, com Melquisedeque, que ele veio do Vale de Salem, né, que é o Vale de Salem também, ele falou, olha, você pode ficar com tudo aqui, a terra é tua. E Abraão representava o dono da terra, o rei do mundo na face da terra, como expressão de Melquisedeque. Mas ele falou, só quero uma coisa de você, eu quero o homem. Não porque ele era gay, né? Eu quero o homem no sentido evolutivo. Quero o homem no sentido evolutivo. Apesar que o gay também é Melquisedeque, Aí que tá. Porque o pessoal fala, puxa, mas que falta de respeito. Não é falta de respeito, porque é o respeito de respeito. A gente fala de respeito, está falando dele. Fala de respeito, fala dele também. Mas ele tem uma figura padrão. Sempre que ele tem que entrar na humanidade para mexer com políticos, reis, dirigentes, ele já veio falar com o Clinton, né? Já veio falar com o Kubitschek. Com o Papa Pio XII era direto, né? Estava só lá direto com ele. Então ele sempre se manifesta no meio da humanidade, só que ele segue uma figura padrão, que chama-se São Germano. Isso explica por que a maçonaria sempre esteve metida em tudo. Que os seus conhecimentos maçônicos da mais elevada maçonaria, dos traços marutas, ou maçonaria dos três mundos, só ela conhece tão bem assim, que antigamente era oculta no Tibete, não podia vir para a humanidade. Veio uma de lá para cá, ex-Oriente Lux, a do Oriente, depois virou Grande Loja, também veio para cá, mas ela não tinha esse conhecimento, porque não podia ter, não é que estivesse sonegando para ela. Ela tinha que alavancar o Ocidente, infiltrando-se em tudo enquanto é governo, como no caso aqui do Brasil, a independência do Brasil, a própria descoberta do Brasil, né? Onde a escola de Sacra era uma escola esotérica, sabia-se das coisas, tudo é o jogo de Melquisedeque. Então, e quando ele se manifesta como uma figura sempre padrão, ele se manifesta como São Germano. É um ser que não tem sombra, é um ser que não envelhece. Quem viu, por exemplo, uma vez São Germano, tinha 15 anos de idade, e viu com 90, era o mesmo ser, não muda. Ele é sempre igual. Não come,
Ele escreve com a mão esquerda do mesmo jeito que escreve com a direita, e se a gente põe as duas folhas, elas encaixam perfeitamente. Ele faz conta aqui, ele escreve prosa, escreve carta, vai fazendo conta. É um ser fantástico. É um ser mítico, mas é uma grande realidade na experiência humana. Ele se manifestou na Revolução Francesa e pessoalmente ele comandou todo o processo da sinarquia na figura de São Germano, usando a maçonaria como fonte de poder. Então o que é a maçonaria? A maçonaria nada mais é do que uma estrutura do rei do mundo na face da terra para garantir realmente um poder. Se nós olharmos os nossos senadores, 95% deles são maçons e os outros 5% estão em treinamento. Então veja, toda vez que precisa ter uma influência direta de Melquisedeque na face da terra, ele surge como São Germano e o aspecto feminino Lorenza. Né? E este ser, então, é um ser especial. Ele fala todas as línguas porque ele influencia todo o mundo. E ele muda a face dele como ele quer. Ele pode vir com uma cara de chinês, pode vir com uma cara, por exemplo, ele pode vir como raça negra, ele pode vir como raça branca. Para ele tanto faz. Mas ele tem uma figura padrão. E ele sai normalmente, a gente vai falar como esses seres surgem na face da Terra, através de uma região de Sintra, em Portugal. E essa região de Sintra está conectada com São Tomé das Letras. Então, São Germano, linha dos Germanos, é São Tomé das Letras e Sintra, Portugal. Mas, tudo isso que eu falei é para vocês terem um entendimento apenas de uma coisa, que a Terra é um corpo vivo que é o centro da evolução. Mas a Terra não é só a Terra, é o sistema solar inteiro. Existe um comando espiritual que é Sol. Todos os povos antigos adoravam o Sol, mas nunca adoravam o planeta, adoravam a entidade que tem como corpo físico o Sol. Aí vem os cultos de Sol de todas as tradições, não é isso? Então representa o comando espiritual, e a Terra é o comando material. Então o rei do mundo é a entidade espiritual que tem como corpo físico o sistema planetário inteiro. E em relação à Terra, tem como corpo físico o planeta Terra. E quando se manifesta como avataras, como Jesus, Buda, Krishna, todos os avataras, e numa figura padrão como São Germano. Então aqui a gente falou dos grandes mistérios de Melquisedeque como rei do mundo. Aí é rei do mundo. E o que é a humanidade? Uma unidade, não é isso? Então todos nós somos uma centelha de Melquisedeque em evolução. Tudo é Melquisedeque. Só que nós somos o aspecto mais evoluído nesse sistema de Melquisedeque. Então, quando a gente adquirir iluminação, eu me integro com Melquisedeque, eu me integro com a consciência solar. Isso deverá ser esmiuçado mais tarde, como o Ademar está dizendo. Na face da Terra também se polariza. Por exemplo, no passado, nós tínhamos o jogo de Melquisedeque como Egito, Ra, Sol, como você sabe. Índia, Tá, Lua. Esse é o verdadeiro sentido de Ra, Tá, Yoga. Yoga do Sol e da Lua e benefício do corpo. Que às vezes é mal explicado, né? A pessoa não entende. Para quem vai rolar, que eu faço Hatha Yoga e fico me sentindo bem, não é isso, é um jogo de Melquisedeque. Então, e o Melquisedeque representa o próprio rei do mundo e o próprio rei do sistema solar, não é isso? Isto, como funciona agora a manifestação dele? Então vamos explicar para vocês o mecanismo, como isso se processa na face da Terra. Se a gente olhar os mistérios do Polo Norte, não é isso? De repente a pessoa está lá passeando no Polo Norte, ou vivendo por lá, ou trabalhando lá, ele começa a ver mosquito. Fala, caramba, de onde vem mosquito? Ou é de banana estragada, que levaram lá, não sei de onde vem. Mas não é só mosquito, de repente começa a aparecer aves, animais silvestres. De repente aparece um fenômeno que ninguém explica, a ciência não sabe o que falar, sobre a aurora boreal, é isso? Então aparece aquela luz que ninguém sabe de onde vem aquela luz, não é? E existem muitos acontecimentos misteriosos relacionados ao Polo Norte. Nós sabemos que o Polo Norte foi o início do processo evolutivo. Toda a nossa evolução começou no Polo Norte. Quando a Terra, que estava toda derretida, começou a sedimentar, começou a esfriar, o primeiro lugar que solidificou foi o Polo Norte. Não porque era frio, né? Mas porque foi aquele ponto dessa. Então começou a solidificar. E a evolução, a raça humana começou no Polo Norte. Só que o Polo Norte estava girado a 90 graus. Então ali começou, que foi o ponto que esfriou, não é isso? Que é o Equador.
que a velocidade é maior em relação ao Polo Norte, esfria mais rápido. Então o que aconteceu? Começou a evolução lá, no Polo Norte. E o Polo Norte começou a evolução e vai terminar no Polo Sul. Então se a gente quiser fazer um bom investimento, a gente investe no Polo Sul. Só que daqui a milhões de anos, né? Então lá vai ser a última experiência onde o homem vai se cristificar no Polo Sul. Lá nós vamos ter o processo de cristificação. E os pinguins, então, serão os animais angélicos. É o grande mistério dos pinguins. Então, veja, existem mistérios no Polo Norte. Grandes escritores escreveram livros sobre a viagem ao centro da Terra. Então nós tivemos Edgar Allan Poe. Ele escrevia coisas tão terríveis, ele via coisas tão terríveis, que ele não dormia sozinho, ele tinha que dormir com 3 na cama com ele. O medo que ele tinha do que ele escrevia. Mas ele escreveu Viagem ao Centro da Terra. Nós tivemos Júlio Verne, que também escreveu. Nós tivemos aquela famosa experiência de Richard Byrd. Richard Byrd, em 1926, estava no aviãozinho, veja só, o avião era recente, né? Andando no avião, de repente ele entra num tubo de ar, uma fumaça, um negócio, aí ele começa a olhar, aí ele vê lá embaixo dinossauro, né? Ele vê lá embaixo terra verdejante, ele vê experiências fantásticas. Ou seja, e acompanhando a tripulação toda dele. E ele entrou aqui é o Polo Norte, não é isso? O Polo Norte. Então, ele entrou numa outra realidade neste ponto do Polo Norte, que nós chamamos as experiências do Almirante Byrd. Daí ele escreveu a famosa Terra Louca, um livro que foi sucesso universal, só que ninguém entende, pensa que aquilo é coisa de louco, né? Como é que a Terra é oca? A gente sabe que ela é oca, mas ela é oca numa outra realidade, ele entrou numa outra realidade. Também teve um outro norueguês, que é o Olaf Jansen, em 1929, ele estava de barco, não é isso? E de barco, de repente, surgiu um nevoeiro. É a mesma história. Aí ele vai ver, passou o nevoeiro, ele começou a olhar, viu cidades fantásticas, seres diferentes, né? Tinha seres altos de 2 metros, né? Mulatos, seres amarelados de 2 metros, tudo, uma cidade fantástica, uma evolução tremenda, e ele ficou louco, né? No Polo Norte ficou. Aí ele ficou lá um certo tempo. Depois ele sentiu saudades, né, da família, falou, vou e volto. Só que ele saiu e nunca mais voltou lá. Então, existem entradas em realidades. E a própria NASA. A NASA já tirou fotos que ela viu um buracão enorme lá no Polo Norte. Só que depois tiraram mais de milhares de fotos no mesmo lugar, não aparece mais nada. Mas em algumas fotos apareceu. São fotos misteriosas da NASA. Então existem... Nós temos essas fotos aqui, algumas. Nós temos essas fotos. Então veja, é uma realidade que às vezes acontece, às vezes não acontece. Então quando o rei do mundo quer mexer com as coisas, ele então permite que isto aconteça. Existe todo um processo ligado à manifestação dessas entidades com o maior fenômeno que a gente também trata, relacionado a Melquisedeque, que é a realidade dos mundos subterrâneos. Se a gente olhar o nosso mundo, que está em laranja, ele tem envolvendo este mundo físico o etérico, né, que é onde está toda a força vital. Envolvendo o etérico, nós temos o astral. Envolvendo o astral, nós temos o mental. Então o mental, ele atravessa o astral, atravessa o etérico, atravessa o físico. É uma matéria muito sutil. E nós vivemos nesse mundo através dos pensamentos. Né? O astral atravessa o etérico físico. Nós vivemos nesses mundos pelos sentimentos. O etérico atravessa o físico. Nós vivemos nesse mundo pela vida. Então, esses são os mundos exteriores. E quando a gente morre, a gente solta o nosso corpo, joga para a terra, porque tudo veio da terra, do nhoque, da pizza que ela não comeu, que foi formando, né? A gente devolve tudo. O vital se desmancha e é aproveitado para outros corpos. Né? Tanto é que a velhinha que vai lá, vocês já repararam que nos velórios vão sempre aquelas velhinhas magrinhas e passam a noite toda lá e não cansa, porque elas já ficam pegando a energia vital do cara que foi e volta para casa com o pique total. Os caras adoram ir velório, elas prolongam a vida. É por isso que a história do Highlander é muito bonita, por isso que acontece quando ele corta a cabeça do outro. A energia passa toda para ele, né? Melquisedeque faz isso com a gente também, mas não dói. E lá dentro dele, a gente sabe, a gente está em unidade também dentro dele. Então, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isto vale
no mundo físico, isto vale no mundo etérico, no mundo astral, no mundo mental. Quando a gente morre, a gente larga então o físico e larga o etérico, que é aproveitado pela natureza. Na mesma hora já aproveita. Depois o astral, a gente vai para o astral, fica um tempo lá, tem a segunda morte, joga o corpo astral que se desmancha. E a gente vai para o plano mental. Fica lá um tempo, tem a terceira morte e joga o corpo para fora que se desmancha. E vai para o espiritual. Não está pronto, vem um pezão, volta. Aí a gente se agrega de uma nova matéria mental, nova astral, nova etérica e surge no físico. Aí a mãe vai comendo a pizza, aquele negócio todo, e nasce de novo. Então, este é o ciclo. Então, a humanidade, ela fica neste ciclo evolutivo na face da Terra. Ficou claro? Mas existem outras realidades, existem outros mundos. Um ser humano, quando morre, ele vai para o astral. Mas, no meio da humanidade, não tem só o ser humano. Na época do paraíso, a expulsão do paraíso foi a oposição dos anjos da quinta hierarquia angélica contra o eterno, né? Em doar o mental para o homem, que era um monstro. Nós éramos um mucorongo de 4,30 metros, todo mundo vê Adão com uma barreira, Eva bonita, cacheada, uma manequim. Nós éramos um monstro, enormes, né? Um bichão feio, tudo aberto, escangalhado, o olho aqui do lado, a glândula pineal enorme aqui, tudo escancarado, porque a gente estava sendo plasmado, né? E um mucorongo que andava assim, né? E as hierarquias plasmando. A quinta hierarquia falou, não, então mental para esse bicho feio, não. Então aquela oposição da hierarquia fez o quê? A oposição na Terra, aí vem a expulsão do paraíso. O homem ganhou a mente, que foi a descida da hierarquia da mente, que foi Vênus, doou a mente, aí vem a polarização dos sexos também. E todo o processo que a gente vive até hoje. Antigamente não existia doença, não existia karma, não existia erro, porque tudo era perfeito. A hora que o homem adquiriu o livre-arbítrio, separação de sexo foi a festa. Prazer, não é? Usando uma mente 0 km. Nunca tinha pensado, já pensou? Cérebro novo. Pegava no tranco, né? Porque não tinha nada para fazer pegar. Então, aí começou a nascer o erro, a doença, o karma, e aí foi o processo, né? Então, veja, mas quando as hierarquias caíram no meio da humanidade, nós não tivemos só a experiência humana. Aqui nesta sala temos seres humanos, nós temos seres de misturas angélicas de um quarto princípio, que nós chamamos Kumaras. Nós temos misturas de um quinto princípio, que nós chamamos de Asuras, e temos misturas de um sexto princípio, que nós chamamos de Makaras. Então nós temos seres de hierarquia no meio da humanidade, só que não caiu a ficha. Eles não sabem que são disso e estão aí no meio. É isso? Então o que acontece? Quando o ser de hierarquia morre, ele não vai para o mundo astral. Ele vai para um outro mundo, que é um mundo superior. Aí o espírita fala que a gente evolui no astral, não é isso? O ser humano comum não evolui no astral. No astral não existe evolução. A gente só evolui no astral quando a gente está vivo. Porque aí o meu astral está no astral, estou evoluindo, né? No meu astral. Mas quando eu morro e vou para o astral, eu não evoluo. Porque a evolução, você tem que ter os 4 corpos. O físico, o etérico, o astral e o mental. Senão você não evolui. Eu tenho experiência recente disso. A experiência recente, tem um tio que faleceu há pouco tempo, e ele era muito teimoso, ficava tentando explicar para ele sobre a reencarnação, ele não aceitava, parece uma bobagem, não sei o quê. E agora está enchendo o saco nosso. Então, eu já tentei ajudar no astral, mas como não tenho lá muita consciência no astral também, eu não me lembro, né? Eu percebi numa região escura. Aí tem um primo em Lavras, que segundo o espírito ele tem mediunidade. E esse aí, então, coitado, recebe o tio lá. E o tio recebe bebendo bagaceira para ele lá na rua, pulando carnaval. Então ele percebeu que morreu ainda, né? E mesmo tendo lido algum livrinho espírita antes de morrer, que a filha, ele tem uma filha espírita, né? Quer dizer, foi muito pouco ainda para ele. Então é por isso que a gente tem que, na verdade, nós estamos aqui aprendendo a morrer. Senão nós vamos dar um trabalho depois, né? Tem até um aspecto bom do espiritismo, que é então, a evangelização que eles fazem, que isso é muito útil, né? Mas o ideal é a gente ganhar consciência aqui, sabendo de tudo isso, né? Que depois que a gente passa para o outro lado, mesmo não podendo raciocinar, aquilo que ficou em nós aqui facilita para a gente ser encaminhado a determinadas regiões, senão vai ficar aquela eterna cabeça dura. Quer puxar a gente para a luz, a gente vem para a treva, quer puxar para a luz, a gente vem para a treva, quer dizer, dá um trabalho pior que aqui.
Pior que aqui. Vamos rezar pro teu tio, né? Não, já tá, vocês que já tá cuidando disso. Né? Uma marreta, se dá, vou bater na cabecinha dele. Então, mas quando o ser hierarquia dessas misturas, não é, que tem bastante no meio da humanidade, eles não vão para o astral, eles vão para Badagas. É um mundo diferente, a gente evolui em Badagas, é um mundo que nem esse daqui, só que é muito mais evoluído. É um mundo fantástico, é um mundo de projeção para o futuro. E, quando o ser ainda tem mais consciência, ele vai para o mundo de Duat. Agora, se vocês lerem textos egípcios, vai falar que Duat é o mundo das trevas, é um mundo de ignorância, é um mundo terrível. E em determinadas tradições diz que é um mundo fantástico. Então veja, o mundo de Badagas seria uma espécie de um etérico astral, um mundo astral, que seres de hierarquias vão para lá, não é por uma questão de mistura, é por uma questão para não misturar com o ser humano, é por uma questão evolutiva. Então ele continua a evolução. Depois nós temos um outro mundo que é mais sutil do que esse, chama-se mundo de Duat. E no mundo de Duat é um mundo arquivo da evolução. Todos vocês já ouviram falar do registro acástico, não é isso? Nós temos um registro acástico. Ocultamente, nesse livro aqui, ele vai falar de um processo, não é? Que atrás disso também vocês vão ver que nós temos um ponto na ponta do coração, que chama-se ponto Bindu, que registra todas as experiências. Então, 24 horas por dia nós temos, como ela está filmando, tem algo filmando o que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente sente, 100% está lá. E quando a gente morre, o que acontece? Este registro se solta e mostra a experiência de uma vida. Então mostra lá o que a gente fez do momento da morte até o momento do nascimento. E em cima daquilo a gente vai adquirindo um aspecto psicomental. E esse aspecto psicomental que a gente tiver, se tiver cheios de vícios, que nem o tio dele lá, ele vai para a região das trevas. Se ele tiver qualidades, virtudes, vai para a região da luz. Que é um astral semelhante atrai semelhante. Este é o ponto Bindu. E existe um baita de um pontão Bindu, que na realidade é uma realidade Bindu grande, que nós chamamos mundo de Duat. E o mundo de Duat é um mundo arquivo da evolução. Tudo que o homem já fez na face da Terra, todas as guerras, todas as conquistas, tudo que ele pensou, tudo que ele sentiu, eu falo não o homem individual no ponto Bindu, mas de toda a humanidade, de todas as experiências, estão nesse mundo Duat. Então Duat é um mundo arquivo da evolução. Então quando um discípulo tem valor, ele morre, ele não vai para o plano mental, ele vai para Duat. Então ele vai primeiro para Badagas, depois de Badagas ele vai para Duat. E ele não para a evolução. E em Duat nós temos todo o arquivo, não é, do que já aconteceu. E temos também o arquivo daquilo que vai acontecer também. Nós temos toda a realidade, é um mundo arquivo. Então veja, uma pessoa que consegue entrar em Duat, ela tem a história inteira da vida dela. É que meu ponto Bindu. Se eu conseguir liberar meu ponto Bindu, eu vou ver esta vida, tudo que eu fiz, desde o começo. Então imagina que se eu fosse o psicólogo do além, mas soltasse o ponto Bindu, eu teria tudo que eu pensei, tudo que eu senti, de certo e de errado, né? E tudo que eu fiz. Mostra para mim. Agora, se eu ultrapassar, eu vou abrir todo o ponto Bindu. Então eu vou ter todas as minhas experiências evolutivas registradas lá. Então eu vou ver que na outra encarnação fui mulher, na outra homem, na outra mulher, na outra homem. Então eu tenho um registro de 1.660.000.000 de anos, que é a nossa idade atual. Ademar, eu gostaria, inclusive, de dar sequência a isso. Aí você está falando, tentando mostrar, do ponto de vista físico, isso aqui é um ponto de vista aí de mostrar, apesar que eu já tentei uma vez também, ou algumas vezes, como é que isso aqui acontece com a gente. Na escola iniciática nossa aqui, isso aqui antigamente, a gente ficava 1 ano estudando cosmogênese no primeiro grau. Aí no segundo grau você falou, opa, agora sim, vou conhecer coisas bastante diferentes. Não, cosmogênese de novo. Depois, no terceiro ano, agora vem uma grande cosmogênese outra vez. E no quarto grau, no último, passava a série interna, novamente cosmogênese, mas junto com a antropogênese. Gênese do cosmos e gênese do ser humano. Mas a gênese do cosmos e do ser humano, né, tem uma analogia física que eu acho interessante mostrar para vocês. Né?
Em princípio, tudo era nada. Esse zero aqui, né? Esse nada não tem sentido, apesar de ter hierarquias trabalhando aqui dentro. Quer dizer, seria tão claro que é uma escuridão total, né? Tem hierarquias, até com nomes que nós conhecemos aqui dentro, de olhos e ouvidos alerta, leões de vida, virgens de vida e leões de fogo, né? Mas isso aqui a mente não atinge, não adianta. Nós vamos tentar, daqui para cá, tentar mostrar como é que fica, né? Surge um ponto luminoso, como diz o livro Instâncias de Dziano, no seio desse inefável, para Brahma, ou digamos, mula prakti da Helena Blavatsky, substância raiz, de onde tudo vem, né? Então, esse momento chama-se o Pai, ou Brahma, ou Osíris, ou qualquer outra coisa, em qualquer outra língua, em todas as religiões, tudo sai daí, né? Esse é o Pai. A Mãe, esse ponto polariza-se, vem nessa direção e nessa, né? Onde temos um positivo e um negativo, que na verdade é o Yin e Yang, né? Aqui é a Mãe. Essa Mãe é Melquisedeque já. Se quiserem chamá-la de Jeová, tudo bem. Desce na matéria com duas incógnitas, x1 e x2, essa equação do Pitágoras também, a x2 na dx mais c e tal, e sobe como o pi quadrado, que é o momento em que ele se torna filho, onde esse pontinho, que já fez isso e isso, então, portanto, ele traçou o alfa e o ômega, ele traça também o zênite e o nadir para cá. Positivo, positivo, negativo, negativo. Melquisedeque. Bom, isso aqui é um plano cósmico, porque a partir daí vem 7 autogerados, os anjões da Igreja Católica, os dianes, como queiram, né? E vem dentro tudo que o Ademar vai explicar ali. Mas no ser humano é a mesma coisa. Por exemplo, comandando os 3 chakras de cima, nós temos o aspecto divino do ser humano. Vamos supor que isso aqui seja o ser humano, né? Então nós temos aqui os 7 chakras. Um aqui, outro na testa, outro no pescoço, outro no coração, outro no umbigo, outro como é que fala? No esplênico, né? no baço, e outro raiz aqui embaixo. 7, ou 7 dias da criação. O Ademar colocou aqui os 7 planetas esotéricos, é a mesma coisa também. Bom, o chakra cardíaco é tão importante, daí ele ser a 7 de Melquisedeque, onde ele falou no ponto Bindu, que ele é o divisor das águas. Daqui para cima, o ser humano é considerado divino. Tanto que ele tem daqui para cima 22 ossinhos, 22 arcanos maiores. Daqui para baixo, ele é considerado animal, né? ou emocional. Ele tem 52 ossos maiores, compõem os 52 arcanos menores, né? do Torá, do touro, ou da Tara, né? Da lei divina, na face da terra. Isso aqui reflete assim, vamos considerar que esse 1, 2, 3 esteja representado por isso aqui, ó, que é o Pai, certo? O aspecto divino nosso. E que seja daqui para cima. Esse aqui representa o coração, tanto que nós temos aurículos e ventrículos lá, né? E temos uma luz aqui dentro do coração, 3 câmaras ocultas, que na escola iniciática nossa nós conhecemos como Brahma pura, ou Pai puro, né? Vishnu pura, ou a Mãe pura lá dentro, e Shiva pura, que é o próprio Filho aqui dentro, né? Ou, como eu digo sempre, 3 aspectos: um microfone, um alto-falante e um terminal de computador. Só vai perceber isso com quem conseguir provocar dentro de si a voz do silêncio, que a Blavatsky fala naquele livrinho dela, que a gente até recomendo para vocês, essa é a obra mais importante dela, apesar das grandes obras da doutrina secreta e sem véu. Bom, como é que isso se processa com a humanidade? Esse chakra, essa bola de baixo, na minha opinião, pelo menos, é uma analogia para tentar entender como é que a gente pensa, como é que a gente adquire experiência, né? O primeiro pensamento que a gente tem sobre as coisas, sobre as pessoas, e a gente não percebe isso, porque é muito rápido, dá a impressão que não é assim, só um dia mais tarde iremos perceber. O primeiro pensamento que nós temos geralmente é negativo.
Porque ele parte, o negativo é a parte geratriz do universo. Esse aspecto do Melquisedeque nada mais é também, apesar que é andrógeno, ele é aspecto geração, por isso é que ele cria, né? Ele então pode ser chamado também de a grande Maia, ou a grande Maria, ou a grande Mãe Cósmica, né? Então, portanto, vamos botar o negativo dentro dele. Primeiro pensamento negativo. Xingamos alguém sem saber por quê, porque nos provocou uma dor. Vamos pôr então o sinal negativo aqui dentro, ó. Né? No segundo momento, a gente raciocinando em cima do que nos aconteceu de negativo, nós dizemos assim, puxa vida, é o caso, um exemplo que eu cito sempre aqui, da mulher arrastando a criança, ela empurrada sobre, digamos, um local cheio de coisas para machucá-la, e ela machucada, ela xinga, seu desgraçado, negativo. Aí aquela pessoa para e fala, minha senhora, eu estou arrastando essa criança, que ela vai ter que fazer uma traqueotomia, etc. E se eu não correr com ela, ela vai morrer. Aí o que a gente faz? A gente se enche daquele Cristo cósmico positivo, né? Que é o Deus em cima, e a gente fala assim, chorando, às vezes até de emoção, coitadinha, ou coitadinho. Então botamos um positivo aqui, ó. Né? Para a matemática, com positivo vezes negativo dá um negativo, que é para dar sequência, sempre o negativo, sempre o mental dando sequência, para que a gente possa vivenciar todo o mental e cair aqui no Pai, que é o mundo das causas. Ninguém chega ao Pai sem passar pela mãe, pela Maia, pelo raciocínio, que ninguém quer raciocinar. É aquilo que eu agora todo mundo quer curtir numa boa, cervejinha, não sei o que, mas a maioria está fazendo isso, né? Agora mesmo eu passei perto de uma feira ali, né? Que vontade de parar, né? Eu passei de feira, mas tinha que ir pra cá. Mas vocês são culpados. Fui um pastelzinho, ou dois talvez, né? Bom, então esse negativo com esse positivo não resolve. O Aristóteles, que não era um indivíduo iniciado nesses mistérios, se tivesse sentado aqui, bom, ele era uma cabeça privilegiada, né? Evidente que hoje em dia ele iria entender isso, mas ele não era iniciado, mas era intuído de outro plano para cá. Daí ele queria ser chamado de pai da lógica, ele criou o tal silogismo, né? E no silogismo é tese, antítese, síntese. Está faltando um negócio aqui, ó. Desgraçado, negativo. Coitadinho, positiva. Peraí, está faltando. Por isso está sempre faltando uma coisa para a gente. É dinheiro, é amor, é carinho. Ah, eu não sou amado, minha mulher é um saco, fica me cutucando o tempo inteiro, meu marido, não sei o quê. Ora, dinheiro está sempre faltando para todo mundo. 10 reais para um, 100 para o outro, 1 bilhão de reais para o Bill Gates, né? E por aí fora. Quando a gente pega esse negativo com esse positivo, né, nós temos menos vezes mais, dá menos. Tiramos uma conclusão. Desgraçado não é. Coitadinho também não. Mas é imprudente. Nós estamos vendo que a pessoa é imprudente, né? Pronto, adquirimos consciência de algo através daquela pessoa. Então pegamos essa conclusão que nós tiramos aqui, jogamos para dentro do ponto bindu aqui que o Ademar falou, ou para essa luz que está dentro do coração, que está no livro ali, daí essa importância desse livro, né? E carregamos isso aqui. Temos 3 átomos permanentes, as 3 câmaras ocultas, né? Os 3 aspectos de Melquisedeque, de Deus e um só verdadeiro, para dar um Melquisedeque, né? Ou o Pai em cima, no meio e embaixo, né? Ou o que está em cima é igual ao que está embaixo, que é igual ao que está no meio, a realização da causa única do Hermes Trismegisto. E vamos carregando isso aqui pelas encarnações afora, até que um dia, ao iluminarmos, nós levamos a vasilha nossa, que é isso aqui, né, outros planos, e chegamos para o Melquisedeque para o Senhor, eu como sou você, você eu sou você, está aqui as experiências que eu fui colher para você, está aqui, ó. E aí teremos cumprido a missão e partiremos para outra quando terminar. Eu acho essa linha de raciocínio a mais fácil de entender, né? Esse aspecto todo evolutivo da fase da TI, por sinal, é uma mentira tão bonita que eu recuso aceitar outra até agora. Se alguém tiver outra, quiser
ensinar eu sei, mas eu acho linda essa experiência. Então, portanto, cosmogênese e antropogênese é a mesma coisa. Quando Einstein disse o universo só existe porque existe observador, né? Ele nem sabe o que falou, para dizer a verdade. É tão importante isso aí que vale para todos os planos, vale para tudo. O ser humano é importantíssimo. Só que ele não se dá essa importância, né? Para dar essa importância a si próprio, ele tem que entender como é que é o jogo da vida, que é o que nós estamos tentando passar para vocês. Vai lá. Então, e tudo isso que ele falou referente a esse registro que a gente tem no ponto Bindu, nós temos... Tá ruim? O som tá baixo. Deixa eu subir. Tijolinho. Esse aspecto de gozação nosso mostra a infância psicomental em que a gente está. A gente chega no velório, né? Acontece uma coisa engraçada, a gente lá dentro, a gente está morrendo de rir, mas a gente tem vergonha de rir, né? E fica lá, todo mundo sério, querendo chorar e tal. Aí a gente vai, se a gente fosse pegar, por exemplo, uma reunião de juízes de direito, desembargadores do Tribunal de Justiça, a gente vai ver, é a mesma coisa. A reunião do alto cardinalato no Vaticano, os cardeais, é a mesma coisa. De repente tem um lá que passa pela cabeça e diz assim: nossa, se pudesse jogar bolinha de gude, que seria uma coisa. Então, eu sabendo disso, eu às vezes faço. Se me der vontade, eu agacho na Praça da Sé e jogo bolinha. Eu sou criança mesmo, então azar. Mas a humanidade inteira é. Então, e nós temos todo o registro da nossa evolução no plano Bindu, né? E esse registro, ele acumula 1.660 milhões de anos. Então veja que coisa maravilhosa. Se a gente colocar a consciência dentro desse registro, vai se descortinar na nossa mente, na nossa consciência, toda a nossa experiência evolutiva. Ou seja, desde o início que a gente teve, a primeira experiência como ser humano até o momento atual. Agora veja uma coisa, isso é uma coisa fantástica, não é isso? Porque vai mostrar todas as experiências adâmicas, todas as experiências hiperbóreas, todas as experiências também lemurianas, atlantes, até chegar atual. Vocês vão ver que nós já tivemos tecnologias fantásticas em fases evolutivas anteriores também. Tudo diferente do que é hoje. E a gente vai ficar extasiado com tudo isso. Imagine agora, se nós... Põe no meio, saltinho. Se você quiser trocar, não dá para trocar, né? Então, nós teremos uma coisa fantástica. Já pensaram? Vai abaixar. Bom, nós teremos então uma experiência fantástica, não é? Imaginem, eu acho que é defeito. Está falhando, vai junto. Então, nós teremos uma experiência fantástica, não é? Imaginem milhares e milhares de vidas que a gente já teve em cada fase dessa, em situações diferentes. A gente vai ficar extasiado vendo tudo aquilo. E nós temos esta condição, através da consciência, é colocar a consciência no ponto Bindu. Agora imagine o contrário, uma coisa maior ainda, eu ter a consciência no mundo de Duarte. Então tudo isso eu não vou saber só a minha vida, tudo que eu fui, eu vou saber a vida de todo mundo que foi, de tudo que aconteceu na face da Terra. Vocês já ouviram falar nas famosas linhas leis? São linhas que existem na face da Terra, que circulam o nosso planeta. De repente a gente entra numa daquelas linhas, a nossa consciência sai daqui e está em outro lugar. Ela muda no tempo. Aí dá aquele filme que eu já recomendei uma vez aqui, o Matrix. Matrix, né? Pelo amor de Deus, assistam esse filme, que é maravilhoso. O americano está muito intuído. No final das contas, aquele garoto, que era o Rivers, né? Depois de botarem chip na cabeça dele, um monte de bobagem que os americanos inventaram, mas eles estão intuídos, é um filme muito caro, que no Brasil jamais faria um filme desse, né? Ele tem dinheiro. No fim, só ele tem consciência das coisas, então ele está com a consciência quando eu acabo de falar, de Duarte na face da Terra. Portanto, ele é o
na face da terra o verdadeiro Melquisedeque. Está lá no filme. Então, se nós colocarmos a consciência no mundo de Duarte, a gente tem então a consciência de toda a evolução. Então, quando que eu vou ser Melquisedeque? Primeiro, quando a minha consciência entrar em Badagas, quando eu conseguir entrar nesses mundos. Segundo, quando a minha consciência entrar em Duarte. E sendo um discípulo Jamea Sola, dá para entrar aqui. Só que ele não vai entender muito o que ele está vivenciando, mas já ajuda, né? Mas se ele se esforçar, ele vai começar a enxergar realidades maravilhosas. Ele vai ver tudo que já existiu, tudo que existe e tudo que vai existir. É uma coisa tremenda. É uma experiência realmente maravilhosa a de Duarte. Mas tem os dois aspectos. Também tem tudo que o homem fez de ruim. Aquele sujeito antropófago que matava, aquele dummy, né, que matou no 18, comeu vivo, isso tudo também tem lá. Então você vai ver tudo que é de ruim, tudo que é de bom, né? Então você tem tudo o registro de tudo que aconteceu. Todas as guerras, todas as glórias, todas as doenças, todos os processos vitais saudáveis que a gente teve. Todo o progresso, todo o atraso. Vocês vão ter todo o processo hitleriano, por exemplo, né? Na Alemanha, e vão entender por que aconteceu tudo aquilo. Vocês estão vivenciando aquilo tudo. Então é um mundo arquivo da evolução. Tudo está lá. Da mesma maneira que nós temos um ponto bindu, o planeta Terra tem um grande ponto bindu, que a gente pode entrar. Vocês não têm que acreditar no que eu falei, né? Nós somos todos loucos aqui, né? Mas vocês têm que usar o seguinte posicionamento. Eu não acredito no que ele falou. Eu vou considerar que isso é verdade e vou pesquisar para ver se é verdade mesmo. E quando bater dentro de mim, eu aceito. Essa é uma regra iniciática. E se vocês partirem para isso, realmente vocês vão entrar em outras realidades maravilhosas. E nós temos ainda, vejam só, são 7 mundos, não é isso? É o mundo mental, mundo astral, mundo etérico, mundo físico, Badagas, depois nós temos Duarte e Agartha. E Shambhala é um 8º mundo, é uma 8ª coisa. Nós temos depois Agartha. Agartha é um local, é um tempo-espaço relacionado a seres de altíssima hierarquia. De onde veio Jesus? Agartha. Por isso que Jesus não era filho de Maria. De onde veio Maria? De Agartha também. Jesus e Maria representam 2 aspectos de um ser de altíssima consciência na face da terra. E é por isso que Jesus não era filho de Maria, porque eles eram, na realidade, almas gêmeas. Eles tinham a mesma consciência. Todo o potencial que Jesus tinha de criação, Maria também tinha. Muitos milagres que Jesus estava fazendo, quem estava fazendo na realidade era Maria. Por isso que os católicos, né, inteligentemente, em 100 ou 100 e poucos anos atrás, fizeram a ascensão de Maria também. Chegaram à conclusão que ela tinha que ascender aos céus, né? Então, veja. Quando você falou não era filho de Maria, o que a gente pensa? Besteira que a gente pensa. Ele é da congregação de São José. E veja, São José era homem e Maria era mulher, porque ela estava dentro da regra humana. Tanto é que ela teve outros filhos, né? Teve vários filhos. Os 4 evangelistas falam dos filhos de Maria, né? Aí o crente fala, não, mas não criticando o crente, eu critico o posicionamento. Não, mas isso ele quer dizer irmão assim de evolução. Então ali ele interpreta como irmão, né? E quando Josué parou o sol? Josué parou o sol. A Bíblia não fala. Já pensou parar o sol? O Sol gira numa velocidade incrível. Ele está numa velocidade de 990 mil km por hora. Se parar o Sol, para onde vai a Terra? Já pensou? 990 mil km por hora. Então, veja, existem figuras simbólicas, né? Porque não aceita. O mundo foi criado em 7 dias, porque tudo é centenário. Então, Deus no primeiro dia criou o Sol. No 4º dia criou a luz. No 4º dia criou o Sol. Então, de onde veio a luz? No primeiro dia, né? Então, a luz é a manifestação, quer dizer, manifestação lá. E Deus criou o sol no 4º dia. Então, o dia começou a contar no 4º. Então, o primeiro dia, quanto durou o primeiro dia? Ninguém sabe. O 2º dia, ninguém sabe. O 3º dia, ninguém sabe. Porque só começou a contar dia no 4º. A gente fala isso com o pastor, não sabe. A gente fala do pecado original com o padre, não sabe. Não, se aceita porque assim a Bíblia diz, é dogma. Não tem dogma. O ocultismo não tem dogma. Tem que saber tudo. Então veja, Agartha é o mundo das hierarquias. Então
Então, de onde veio Jesus? De onde veio Krishna? De onde veio Buda? De onde veio São Germano? De onde vêm todos os avatares, mestres da humanidade, quando eles entram no jogo humano? De onde vem Cristo? De onde vem Anticristo? De onde vem todas as hierarquias boas e ruins? Vem de Agartha. Então, a Agartha tem dimensões relacionadas ao bem e a Agartha tem dimensões relacionadas ao mal. E todas as manifestações avatáricas surgem então de Agartha. E Agartha, se nós entrarmos com a consciência Agartha, nós entramos na consciência de Melquisedeque no plano que ele tem. Então tudo o que vai existir no homem, veja só, nós estamos com 5 sentidos, 5 dedos, nós estamos com esse aspecto que a gente tem, mas nós já fomos muito diferentes, nós não nascemos assim. Este corpo é de uma 5ª experiência. Nós teremos uma 6ª experiência e uma 7ª experiência ainda. Em cada experiência, 7 divisões. Então tem criança que nasce com 6 dedos, os pais mandam cortar. São crianças já do futuro. Tem criança que nasce com intuição, que nasce com percepção superior, diz que ele está com o diabo no corpo. Então veja que ignorância do povo. Tem gente que já está na frente de nós, já estão sendo colocados. E se a gente colocar a consciência em Agartha, então a gente vai ver tudo isso. Em Agartha tem o nosso padrão. Então qual é o processo de iniciação, qual é o processo de evolução? É se afinar com todos esses 7 planos evolutivos, principalmente com os planos interiores. E nós vamos fazer um intervalo agora, né, para trocar fita e também para um pit stop. E na volta então a gente vai falar dos chakras da Terra, de todo esse processo e para nascer aqui. Espera um pouquinho, antes de você sair, uma coisinha só antes aqui, ó. Esses 7 planos que o Ademar falou, basicamente tem correlação. Basicamente ele tem correlação com isso aqui também, que eu já passei num outro workshop aqui, ó. Iniciado, adepto, arhat, Cristo, ou Buda de evolução, Dhyani, Bodhisattva, planetário, Ishvara e Sol Central. Sol Central é Melquisedeque. É uma escala de 9 degraus que todos nós teremos que subir e é universal, vale para tudo, né? Todos terão que chegar lá. E a gente poderia complicar tudo agora, porque como estamos num terceiro momento, Ademar, cósmico, estamos terminando o terceiro momento cósmico, na minha cabeça, pelo menos, o ser mais avançado do universo, a consciência dele está aqui ainda, a rato de fogo, e está começando a ganhar aqui. Eu não sei se eu estaria enganado, porque como estamos num 4º momento, a consciência está se formando aqui. Mas, no entanto, simbologicamente falando, o Cristo bíblico, né, que a gente conhece tanto, na verdade ele é um Bodhisattva. E ele é superior, portanto, ao que a religião fala, que ele é um Cristo ou Buda de evolução. Não é verdade, ele é um Bodhisattva. É o 5º Bodhisattva desse momento cósmico. Mas tem mais 2 para vir ainda. A gente volta daqui a pouco. Então, agora só um aviso no intervalo, como o espaço